Estamos recebendo hoje no quadro Comunicação Legislativa o especialista e pesquisador em transparência Fabiano Angélico, mestre em administração pública, autor do livro Lei de Acesso à Informação, Reforço ao Controle Democrático. E a primeira questão, até sendo bastante objetivo, eu ouço bastante palestras do Fabiano Angélico. Uma das coisas que eu sempre escuto é: transparência não é somente prestação de contas. Fabiano, obrigado por estar presente. O que você pode falar? Por que transparência não é só prestação de contas? Obrigado, Sérgio, pelo convite. É um prazer falar aqui. Bem, transparência vai muito além de prestação de contas. Evidentemente que prestação de contas é um componente importante das políticas de transparência, mas a ideia de transparência é que se possa fornecer informações a respeito das atividades de uma determinada organização. Portanto, as atividades de uma determinada organização não se resume à sua receita e despesa. Existem aí decisões tomadas, existem outras atividades, vários tipos. Portanto, a transparência, claro, prestação de contas é uma parte bastante importante, mas não se restringe a isso. Em que ponto está o Brasil, o poder público brasileiro, e talvez se você puder fazer um comentário sobre o legislativo em si, como está o legislativo, como está o poder público na questão da transparência com essa visão mais 360 graus? Olha, eu costumo dizer que o marco regulatório da transparência, o marco normativo e até simbólico, é a Lei de Acesso à Informação. É uma lei sancionada em novembro de 2011, que entrou em vigor em maio de 2012, portanto há 5 anos. Em termos históricos isso não é quase nada, Então eu te diria que o Brasil está ainda iniciando esse processo, Essa forma de disponibilizar a informação ainda está realmente engatinhando. Outros países da chamada sociedade ocidental antecederam muito mais tempo a questão da Lei de Acesso à Informação? Tem experiência mais antiga? Sim, e especialmente é interessante observar, muito boa a sua pergunta, Sérgio, é importante observar, por exemplo, os países escandinavos, Suécia, Dinamarca, Noruega, são países onde o poder público, os governos são percebidos como muito bons, Não existe ou quase não existe corrupção e é uma sociedade tida como mais justa, mais igualitária, E esses países eles têm lei de acesso à informação, portanto uma cultura de transparência há décadas, há muito, muito tempo. Então a impressão que a gente tem é que esses países eles tiveram tempo já para consolidar políticas de transparência em que o poder público, principalmente, ele perceba como natural essa prestação de contas, e aí prestação de contas, voltando, prestação de contas para além da coisa do gasto, além de prestar conta de suas decisões, de suas ações, claro, dos gastos, mas isso é visto como natural nos países onde a cultura de transparência reina absoluta, tanto para o poder público, para o gestor público, como para a sociedade civil, Também é natural pedir informação, pedir esclarecimentos, então me parece que esses países conseguiram avançar bem em termos de transparência. Me parece que realmente, como você falou, a gente ainda está num estágio inicial, porque eu percebo muita animosidade, ou seja, parece que se nunca perguntaram, agora existe uma lei, mas estão perguntando tanto assim, estamos dando tanto trabalho, Então, às vezes tem uma certa... E também, assim, muitas vezes o poder público ainda está se estruturando em algumas esferas para poder atender. Aí também existe uma animosidade do cidadão, porque precisa ter um esforço conjunto de ambas as partes para chegar a uma certa fluência, digamos, desse sistema da transparência. E eu sinto uma certa tensão ainda. Como você vê, por exemplo, até nessa brecha da transparência, a Lei de Acesso à Informação, surgiram muitas organizações sociais que estão justamente fazendo um trabalho, digamos assim, de catalogação dos dados, de informação, criação de métricas, que me parece bem interessante. E você acha que as organizações sociais elas estão bem aceitas? A sociedade está conseguindo compreender a importância delas? E o poder público está aceitando elas ou está vendo elas como uma futriqueira ali que está enchendo o saco?
Pois é, a minha visão é a seguinte: eu acho que os gestores, né, e o poder público, aquelas lideranças que têm uma mente mais arejada, que são mais modernos, eles percebem que isso é um valor importante, né? Agora, é evidente que a gente também tem que entender que o poder público, a administração pública brasileira, ainda carece, né, de procedimento, de processo, de gestão. Portanto, não é tão fácil assim, né, atender a lei de acesso à informação, atender pedido de informação, de ser muito transparente. É natural que haja dificuldades. Agora, por outro lado, sim, existe muita animosidade também, né, tanto em servidores, em lideranças públicas, e isso, né, a minha sugestão e recomendação é que os gestores tentem evitar isso, né, tentem entender, olha, e tentem comunicar da melhor maneira possível para os cidadãos, dizendo, olha, nós temos dificuldades, não é má vontade. Às vezes é realmente uma dificuldade de organizar internamente a documentação, a informação, mas existe um esforço para isso. E aí entra a parte de transparência também, né? Tem que demonstrar o esforço, né? Na linha de, olha, na linha de uma coisa assim, olha, nós estamos gastando esse valor para estruturar uma área né, de comunicação, de tecnologia da informação, de bases de dados, sistemas, porque a nossa intenção é sim atender a lei e ser mais transparente, mas isso leva tempo, é preciso... Agora, a gente vive num tempo em que as animosidades são crescentes, né? Então é importante que o gestor público tenha, né, paciência, tenha visão, e é um caminho inevitável. Então ele tem que lidar de maneira inteligente com essas demandas, com essas pressões, mas se posicionando a favor, né? E demonstrando que está, né, tá construindo essa transparência. E me parece também que a gente lida com essa demanda e lida também com essa transição para a sociedade digital, onde o cidadão participa da república digitalmente, e tecnologia de informação nem sempre foi, digamos assim, uma prioridade nos tempos passados. A gente vê mesmo a área privada, em algumas áreas, também se preparando, tentando atender, né? Então o poder público também tem um tempo, assim, digamos, para atender. Mas eu acho que os administradores têm que perceber que sem tecnologia, né, esse fluir das informações para o cidadão não vai acontecer. E a tendência aí, no caso, é a animosidade. Então me parece que o investimento em tecnologia tem que ser bem vendido pela liderança pública como algo assim essencial. Você não vai ter acesso à informação e transparência sem a tecnologia, né? Sim, exatamente, né? Acho que por mais bem intencionado que o gestor possa ser, né, ele pode dizer para o cidadão, não, nós temos esse documento aqui, sim, venha aqui no nosso endereço, e, poxa, né, século XXI não dá mais para ser desse jeito, né? Realmente tem que ser, muita informação que está no papel precisa ser transformada para sistemas digitais, né, de maneira que essa animosidade possa reduzir, né, porque o cidadão pode ter acesso à informação de maneira um pouco mais ágil, né? A gente vive nessa sociedade hiperconectada, então né, o governo, né, os líderes políticos, aí, as lideranças públicas, elas podem e devem, né, trabalhar nesse sentido. Agora, por outro lado, o governo, né, o poder público, o executivo, o legislativo, ele tem uma vantagem que é o da agenda setting, né? É de você colocar a agenda para discussão. O que eu quero dizer com isso? Um gestor que realmente está interessado nisso, que tem um plano de ação, que tem um planejamento para atingir essas metas de digitalização, de transparência, ele pode até se valer disso na comunicação, né? Dizer, olha, eu tenho um plano, eu tenho uma meta, nos próximos meses nós vamos fazer essa e essa e essa atividade, de maneira a chegar lá daqui a algum tempo com mais transparência, de maneira mais ágil digitalmente. Portanto, existe animosidade, é claro que a sociedade também precisa entender que as coisas levam tempo, mas o gestor público, a liderança pública também precisa entender que a sociedade está demandando, né? Então, pode e deve né, montar os seus planos e estabelecer uma comunicação para comunicar esse plano mirando isso, mirando maior transparência, com prestação de contas, mas para além da prestação de contas e de maneira que comunique isso adequadamente para a sociedade. Esse ponto que você colocou, acho que é muito relevante. Nem sempre governos e lideranças têm a atenção devida. Administrar a comunicação hoje me parece ser um dos grandes ativos da atuação da liderança pública, até na liderança da sociedade atual. É preciso estar
constantemente alinhando e realinhando as expectativas das pessoas, fazendo essa informação circular de maneira mais aberta possível e de alguma maneira liderando para as pessoas entenderem para onde essa informação vai, para onde as coisas vão. Porque você precisa alinhar as expectativas das pessoas, que às vezes cada um está dizendo até um pouco do certo, mas em momentos ou expectativas totalmente desencontradas, né? Você, Fabiano, tem uma atuação junto à Transparência Internacional como ativista e você já tem uma experiência concreta justamente com organizações de monitoramento, de indicativos e de métricas, né? Você acredita que as organizações sociais, elas são espaços assim de validação, quer dizer, um olhar de fora para mostrar que se as políticas estão indo num caminho comum, extrair dados, né, sem aqueles dados chapa branca de governo, digamos assim, que acomoda os dados como quer? Você acha que hoje já existem mecanismos para o cidadão, através das organizações sociais, realmente saber o que está acontecendo de fato e não o que o governo diz? Olha, deixa eu tentar organizar isso da perspectiva da disponibilidade de informações. Bom, o governo sempre foi, né, fechado no Brasil, acho que herança aí da ditadura, e nos últimos anos, com algumas leis de transparência, e especialmente com a lei de acesso à informação, se abriu uma brecha. Então, isso significa o quê? Que, embora estejamos muito distante do ideal, a gente passou de uma fase onde havia zero informação para alguma informação. E a partir dessa disponibilidade, sim, a sociedade civil já consegue monitorar, já consegue estabelecer algumas métricas e que muitas vezes ainda precisam de refinamento, tanto por responsabilidade da sociedade também, de encontrar o melhor indicador, a melhor métrica, mas também de responsabilidade do governo, porque a informação ainda é pouca, né? Portanto, a própria medição é pouco, né? Qualquer pessoa que já tentou fazer um monitoramento sabe que se você tem uma disponibilidade muito grande de dados, você consegue medir melhor. Se você tem um pouquinho, é mais difícil de medir, né? Portanto, eu acho que sim, a sociedade civil está fazendo um bom trabalho de monitoramento e é importante isso. Agora, ainda existe aí um caminho a percorrer, tanto da sociedade civil, de aprimorar suas métricas, como do governo, para disponibilizar mais dados, né, de maneira que realmente possa ser percebido, legitimado como, né, um poder público transparente. Do meu ponto de vista, existem alguns valores e horizontes, pontos futuros para a transformação do poder público e do setor legislativo, que é quem nós estamos dirigindo nesse momento, sem dúvida alguma passa pelo avanço da transparência, pelo potencial, pela tecnologia empregada em transparência, que tem um poder de transformação do ambiente público, né, e da mentalidade das pessoas muito grande. Tem um poder que eu diria assim pedagógico, educador realmente. Transforma e educa por si mesmo, pela própria existência. Fabiano, super obrigado por ter vindo aqui. Amigos, até a próxima oportunidade.